Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar de mais um filme do Oscar e o filme do dia é Lady Bird, É Hora de Voar. Então vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre esse filme. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha porque ajuda muito e comenta que outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. Então, Lady Bird é um dos filmes que tava mais cheio de hype aí do Oscar, principalmente porque quando ele estreou lá fora, ele teve uma nota de 100% no Rotten Tomatoes. Apesar do Rotten Tomatoes não ser exatamente um site que a gente se baseia pra, realmente saber a qualidade do filme, porque como qualquer um pode ir lá e dar a sua opinião e deixar a sua nota, e isso conta na nota geral do site, ele não é assim extremamente confiável, mas dá pra ter uma ideia. Então saber que um filme tinha estreado com 100% de aprovação nesse site deixou o hype do filme lá em cima. E é óbvio que quando a expectativa é muito alta, a queda é maior ainda. Então eu fui assistir Lady Bird, eu prometo pra vocês que eu fui assistir de coração aberto, porque eu amo esse tipo de filme, eu amo filmes que contam sobre a adolescência, que não necessariamente tem uma história super desenvolvida, que não vai ter plot twists, que não vai ter nada de excessivo, de diferente, super-heróis e etc. Eu adoro filmes que falam sobre vidas reais e pessoas reais, então eu tava muito animada pra assistir Lady Bird, era um dos que eu tava mais empolgada, inclusive, da lista do Oscar, e eu acho que até por isso a minha decepção foi muito grande. Eu acho que Lady Bird, ele não consegue ser tudo aquilo que ele promete ser, e é aí que começam os problemas. A gente tem duas personagens que teoricamente seriam as personagens principais, que é a Lady Bird e a mãe dela. As duas, elas passam todos os trailers e todas as questões do filme, elas vão circular essas duas personagens e a relação delas, mas quando você assiste o filme, dá uma sensação de que aquilo não era realmente o ponto principal do filme. E aí parece que começa faltando alguma coisa, tipo, aquelas personagens eram pra estarem super entrosadas e, enfim, a gente discutir toda aquela relação de mãe e filha e toda a dificuldade de se criar uma filha adolescente e de se ser uma adolescente passando por essa fase de transição da adolescência pra se tornar um jovem adulto e sair da escola, começar a faculdade. Então a gente tem aí várias mudanças, e várias questões que poderiam ser trabalhadas e que caem completamente em segundo plano no filme. E isso acaba decepcionando um pouco, porque você quer se identificar com aquelas personagens, você quer se identificar com aquilo que tá acontecendo, e de alguma forma isso parece que não chega a completar. Então é meio estranho. E aí a gente acaba focando bastante na vida da Lady Bird. Eu acho que a sensação de Lady Bird é que você tá assistindo um fragmento de uma vida. Você começa sem saber o que aconteceu na vida dessa personagem pra ela chegar naquele momento sendo daquele jeito, e o filme termina sem você saber exatamente pra onde essa personagem vai. Então ele realmente não quer te contar uma história completa de começo, meio e fim. Ele quer te mostrar como se fosse realmente um fragmento daquela vida que aquela personagem vive. E ao mesmo tempo que isso é legal e é uma forma bem interessante de você se aproximar de uma história e de você contar uma história, pode ser que não dê tão certo caso você não tenha os elementos o suficiente para tornar aquela história relevante ou realmente interessante. Eu acho que de todos os filmes do Oscar, Lady Bird é um dos que mais exige que o espectador se conecte com aquela história de verdade. Então, se você não entrou na história, você não vai gostar do filme e não tem nada que você possa fazer. Isso não significa que o filme não seja bem dirigido, bem atuado, com uma fotografia incrível, com uma trilha sonora incrível. O filme é tudo isso, mas se você realmente não embarca naquela história, ele não vai significar nada pra você, por mais que você consiga se identificar com uma ou outra situação que é contada ali. Então a Lady Bird passa por muitos momentos, então ela tem questões sobre a sexualidade dela, sobre a primeira vez que ela vai transar com o cara, sobre o primeiro namorado dela, sobre o primeiro beijo dela, sobre o baile da escola e com quem ela vai naquele baile, qual faculdade ela quer cursar e o que ela quer ser pro resto da vida dela. Então ela tem assim uma gama de um monte de assuntos que a gente consegue se relacionar, porque eu acredito que todo mundo passou por pelo menos
um desses questionamentos na adolescência, é óbvio, né? A gente vive numa sociedade que obriga a gente a passar por tudo isso e a dar tanta importância pra isso. Então é óbvio que você vai se identificar, mas ao mesmo tempo fica por isso mesmo. Ao mesmo tempo, ele não consegue ir além, como outros filmes que se encaixam nesse mesmo estilo de filme, como é o caso de As Vantagens de Ser Invisível e de um filme que eu amo muito, que é dirigido pelo Gus Van Sant, que é Inquietos, e que não fez muito sucesso, não foi pra frente, mas é um filme que também não conta sobre nada, mas no fundo ele fala sobre um monte de outras coisas. Então no final eu acho que Lady Bird tentou muito ser alguma coisa, e eu acho que todo esse hype em volta do filme acabou colocando muito mais pressão de que ele deveria ou precisaria ser um filme muito além do que ele se propõe a ser. E eu acho que tudo bem, Lady Bird não se propõe a ser um filme que vai mudar a sua vida, que vai te fazer enxergar as coisas de outra maneira, que vai ter um super plot twist, ou uma super história, ou um super vilão, ou nada disso. Ele não se propõe a nada disso, ele se propõe a simplesmente ser um filme sobre uma mãe e uma filha. Apesar de eu particularmente achar que ele não conseguiu nem atingir esse objetivo muito bem, porque como eu falei, a relação da mãe e da filha acaba ficando um pouco meio deixada de lado durante o filme, ele consegue sim chegar em algum lugar, e ele consegue sim contar uma história, mas parece que falta alguma coisa. Eu acho que a gente tem milhares de outros filmes desse estilo que conseguem fazer muito melhor esse trabalho que Lady Bird tentou fazer e não conseguiu. É óbvio que isso não significa que ele não seja merecedor do lugar onde ele está no Oscar, porque ele é um bom filme e eu acho que ele merece algumas indicações, mas talvez ele tivesse se saído melhor se todo esse hype, toda essa expectativa não tivesse sido construída em cima dele, exatamente por ele estar sendo tão bem premiado e tão bem colocado em diversas premiações, e exatamente por ele ser um filme totalmente despretensioso. Eu acho que um dos maiores méritos desse filme, e é um dos motivos pelos quais eu queria gostar dele, tanto assim, eu queria tanto gostar dele, é que ele é interpretado por duas mulheres que são incríveis. Então ele tem duas personagens femininas muito fortes como protagonistas do filme e como coadjuvantes, e ele é dirigido por uma mulher, que é a Greta Gerwig, que é maravilhosa. E ela é, assim, relativamente nova nessa questão de direção, e eu acho que ela faz um trabalho excelente nesse filme, principalmente para um filme de estreia, e principalmente por ela ter quebrado tantos tabus e tantos padrões de finalmente ser indicada como melhor direção no Oscar. Como vocês sabem do meu vídeo sobre mulheres, né, no Oscar e mulheres diretoras, a gente só teve 4 mulheres indicadas a esse prêmio no Oscar em todos esses 80 milhões de anos, e só uma mulher venceu essa categoria. Eu particularmente não acho que a Greta tenha a possibilidade de vencer por N motivos, mas só o fato dela ter sido indicada já mostra que a academia tá tentando caminhar para um outro lado, e isso é muito bom, e eu acho que esse é o maior mérito de Lady Bird e não necessariamente a sua história e a sua essência e a mensagem que ele queria passar. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!